Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, neste vídeo aqui eu falarei um pouco sobre noções de congruência de triângulos. Muito bem. Para que dois triângulos sejam congruentes, pela definição, nós temos que ter uma correspondência entre os lados deles e os ângulos, tal que os lados sejam congruentes e os ângulos também. Vamos escrever aqui congruência de triângulos. Vamos lá. Então, para que dois triângulos sejam congruentes, vou desenhar aqui um triângulo. E um outro triângulo. Provavelmente não vai estar congruente porque eu estou desenhando a mão livre. Muito bem. Então, para que dois triângulos sejam congruentes, deve haver uma correspondência entre os lados deles e entre os ângulos, tal que os lados correspondentes sejam congruentes, isso é, tem a mesma medida, e os ângulos correspondentes também sejam congruentes, isto é, tenham a mesma medida. Por exemplo, hipoteticamente aqui, poderia haver uma correspondência que associaria esse lado AB a esse lado DE, e eles teriam a mesma medida. Esse lado BC a esse lado EF, eles teriam a mesma medida. A esse lado AC a esse lado DF, eles também teriam a mesma medida. Então, se existe uma correspondência desse tipo, os triângulos são congruentes. Uma ideia intuitiva que nós vamos usar aqui é a seguinte: se nós conseguimos mover um triângulo para cima do outro, de maneira que ficam exatamente um sobreposto ao outro, eles são congruentes. Também, se nós conseguimos rodar um e mover de forma que fica um em cima do outro também. E também pode ser necessário fazer uma reflexão dos lados deles. Mas o ideal é sempre a gente se ater à definição. A translação apenas, ela não abrange todos os casos de congruência. Muito bem. Vamos tentar desenhar então aqui dois triângulos que são congruentes. Vamos desenhar dois triângulos regulares, que talvez seja mais fácil da gente colocar um triângulo em cima do outro, movendo apenas os triângulos sem rodar. E nesse caso aqui não vai dar tanto, pois esses aqui estão com rotações diferentes. Vamos ver se conseguimos mover aqui. Muito bem. Então vou tentar rodar esse triângulo aqui. Ver se a gente consegue colocar um em cima do outro. Quase. A gente pode mover aqui os pontos. Então, se a gente consegue colocar um triângulo em cima do outro, eles são congruentes. Muito bem. Nós vamos ver então os casos de congruência de triângulos. Vamos ver 4 casos. O primeiro caso é chamado lado, ângulo, lado. Vou escrever aqui. Primeiro caso: lado, ângulo, lado. E o que esse caso diz pra gente? Se dois triângulos têm um lado, um ângulo entre eles e o outro lado congruente,
então os triângulos são congruentes. Vamos desenhar então um triângulo aqui. Fechamos aqui um triângulo. Então, se ele tiver, por exemplo, esse lado aqui, MN, e um outro triângulo também com MN, com M', N', com a mesma medida, e esse ângulo aqui do meio igual a outro triângulo que eu vou desenhar aqui, e o NO também congruente a um outro lado do triângulo, então os dois triângulos vão ser congruentes. No caso, eu vou desenhar de forma que a gente possa mover um triângulo para cima do outro, apenas com a translação, então. Então vamos desenhar um triângulo aqui, que tenha um lado, um ângulo entre eles, e o outro lado, todos congruentes. Muito bem. Para isso eu vou usar a reta paralela. Então, efeito de reta paralela, vamos lá, aqui. Vou pegar um ponto aqui e vou traçar para esse ponto uma reta paralela a esse segmento aqui. Então, paralelo aqui. Por esse mesmo ponto, eu vou traçar uma reta paralela a esse lado aqui. Então, traçamos. Então, isso já garante para a gente que esse ângulo aqui do meio vai ser igual a esse ângulo aqui. Essas retas aqui são paralelas. Elas vão formar ângulos iguais. Muito bem. Então, falta para a gente pegar lados aqui que tenham a mesma distância. Colocar. Então, um lado aqui, P mais um outro ponto, que esteja a mesma distância, mesmo comprimento que N até M. E aqui nessa reta, também um lado que esteja congruente ao lado N, segmento de N até O. Então vamos fazer isso. Para fazer isso, nós vamos usar a ferramenta de compasso. Deve ter um compasso talvez aí na casa de vocês. Nós vamos usar essa ferramenta para medir o tamanho dos lados. Vamos lá então. Vamos usar o compasso. Vou achar o compasso aqui. Pronto. Então, vamos medir essa abertura aqui. E vamos colocar ela aqui. Agora, novamente, com o compasso, medimos essa abertura. E colocamos aqui. O maior, então, primeiro vamos traçar o segmento, para a gente não confundir os lados. Então, vamos lá, subir aqui, vamos pegar o segmento. Tá, vou colocar um ponto aqui e vou traçar esse segmento, que vai ter a mesma medida, esse PQ, do que esse segmento de N até M. Agora vou usar o compasso de novo e vou ver qual é o tamanho aqui. Muito bem. E agora, novamente, selecionando esse ponto aqui para transportar essa distância. Então vou colocar um ponto ali e vou traçar o segmento do P até o ponto R. Muito bem. E agora vou traçar também de Q até R. Agora, para não ficar uma imagem com muitas coisas que atrapalha a visualização, eu vou deixar essas retas aqui invisíveis. E os círculos também. Então eu vou pegar aqui a opção de mover. Então olha só, nós construímos aqui um triângulo que a gente construiu com o mesmo lado aqui, M até N tem o mesmo lado de Q até P, N até O tem o mesmo lado mesmo comprimento que P até R, e nós temos um ângulo aqui no meio que é igual. Então é lado, ângulo, lado. Nós temos aqui o mesmo comprimento que esse lado, o ângulo aqui igual,
pela construção de reta paralela, e aqui também um lado igual. Então, quando acontece isso, nós temos lado, ângulo, lado, congruente, nós podemos, com esse tipo de construção aqui, mostrar que os triângulos são congruentes. Neste caso, nós podemos mover um triângulo para cima do outro perfeitamente. Viram? Então isso mostra para a gente que eles são congruentes. Nós conseguimos mover um triângulo para cima do outro. Então esse é o primeiro caso, lado, ângulo, lado. Agora vamos ver um segundo caso. Agora o caso lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Esse caso vai dizer para a gente, então, que se nós temos um triângulo com 3 lados congruentes a um outro triângulo, então os triângulos são congruentes. No caso, nós vamos desenhar de forma a poder transladar um triângulo para cima do outro. Vamos lá, então? Então, vamos escolher um ponto inicial. Mas como nós vamos pegar um triângulo que vai ser, de certa forma, sem movimento de rotação, apenas com translação, nós temos que usar também a paralela. Vamos pegar aqui, vamos traçar a paralela a esse lado ST, passando pelo ponto V. Então, fizemos isso. E agora então, nós vamos medir essa distância aqui de T até S e pegar aqui nessa reta um outro ponto, de forma que o segmento formado tenha o mesmo comprimento que de T até S. Vamos usar para isso então o compasso. Pegamos aqui e vamos medir essa distância entre T e S com o compasso, que é o raio do círculo. Então fazemos aqui. Agora vamos colocar um ponto para formar esse segmento. Então, vamos unir aqui o segmento. Muito bem. Então esse lado aqui, VW, vai ter a mesma medida que esse lado TS. Agora nós temos que construir os outros lados. Muito bem. Então vamos pegar novamente a ferramenta do compasso. Mas pelo menos vamos construir aqui um triângulo que tenha lados de mesma medida. Então vamos pegar o compasso, vamos medir essa abertura aqui. Aqui. E eu vou colocar algumas coisas invisíveis aqui para não atrapalhar a nossa visualização. Então, esse círculo aqui a gente já pode colocar invisível. E essa reta aqui também. O resto deixamos visível. Muito bem. Agora nós temos que pegar um segmento que tenha o mesmo comprimento que esse segmento de T até U. Então ele vai ser algum segmento que vai ser para cá. A princípio eu não sei a abertura dele. Pode ser um pouco mais para cima, aqui ou para baixo. Mas vamos ver ainda. E agora, pegando o compasso, nós vamos ver a distância, essa distância aqui, do S até o U. Então, marquei aqui. E vamos traçar esse segmento aqui. Por sorte, parece que eles vão ser congruentes. Já de cara.
vou deixar isso aqui invisível então. Nós vamos ver se a gente consegue colocar um triângulo em cima do outro. Tá bom, então a gente quase conseguiu ver. Praticamente igual. Então, se eles tiverem a mesma medida de lado, nós vamos poder então transladar um triângulo para cima do outro. Então, esse é o caso lado, lado, lado. Se temos três lados com a mesma medida, então os triângulos são congruentes. Nessa nossa construção aqui, nós fizemos de maneira a colocar um triângulo em cima do outro. Então, esse é um outro caso de congruência. Agora, então, vamos ver um terceiro caso de congruência. Terceiro lado de congruência, ângulo, lado, ângulo. Então, vou escrever aqui. Ângulo, lado, ângulo. Então, novamente, vou desenhar um triângulo qualquer e vamos tentar desenhar um triângulo que tenha congruente ângulo, lado e ângulo. Então, ângulo, lado e ângulo é o seguinte. Nós vamos ter, por exemplo, um ângulo aqui de cima, B1, em B1, o lado de B1 até A1, e depois o outro ângulo, esse ângulo aqui em A1. Vamos lá, então, tentar fazer essa construção. Então, primeiro vou usar paralelas. Vou usar aqui uma paralela. Muito bem. Aqui paralela. Por D1, paralelo. Aqui. Muito bem. E como a gente quer um lado igual, nós vamos pegar o compasso e medir esse lado B1 a 1. De B1 até A1. Então é o raio desse círculo, eu vou colocar aqui. Para definir o lado. Então vou botar aqui. Então B1 a 1 vai ter o mesmo comprimento que D1 é 1. Agora então nós temos que pegar algo que tenha a mesma medida aqui de ângulo em A1. Vamos tentar fazer isso. Novamente vou usar paralela. Reta paralela. Vou pegar uma reta que passa aqui por E1, seja paralela a essa aqui. Isso então. Tá. Mas aí é o seguinte. Esse ângulo em E1 aqui vai ser igual a esse ângulo em A1. Nós precisamos ainda ter o primeiro ângulo. Esse ângulo aqui. E para formar esse ângulo, nós vamos pegar uma reta paralela aqui, passando por D1 paralela a esse segmento B1C1. Vamos lá fazer isso. Depois vamos tentar mover um triângulo para cima do outro. Então, reta paralela, aqui, paralela a esse aqui. E agora vamos colocar um pontinho aqui. Nessa interseção. E vamos unir os segmentos. Depois colocar tudo invisível para não atrapalhar nossa visualização. Então vou esconder essas retas. Vou esconder esse círculo aqui e essa reta também.
Muito bem. Então eu vou tentar agora transladar esse aqui para cima do outro. Tomara que dê certo. Então, a gente consegue mais ou menos ficar igual aqui. Então os triângulos são congruentes. Nós conseguimos jogar um para cima do outro. E agora então, um outro caso de congruência. Talvez seja um pouquinho mais difícil para desenhar. Não sei se ainda vou conseguir. Mas eu vou tentar. Muito bem. Um quarto caso de congruência é lado, ângulo e ângulo oposto. Muito bem, faltou o acento aqui. Lado, ângulo e ângulo oposto. Então eu vou começar novamente com um triângulo. Desenhar um triângulo doido aqui. E agora nós vamos tentar desenhar um outro triângulo congruente. Da seguinte maneira, nós vamos ter um lado, por exemplo, esse aqui, G1 até H1, com a mesma medida que o outro lado aqui do triângulo. Nós vamos ter um ângulo adjacente, vamos considerar o ângulo aqui em H1, essa abertura, e o ângulo oposto ao lado. Qual é o oposto aqui ao G1, H1? É esse ângulo aqui em I1. Então, vamos tentar desenhar um triângulo de forma que a gente consiga transladar um para cima do outro. Vou mover ele um pouco aqui. E vou começar, então. Então, nossos escolhidos vão ser esse lado aqui. Vai ser esse ângulo. E esse ângulo oposto aqui. Então, vamos começar. Primeiro, pegando um ponto. Que eu vou colocar aqui. Eu vou traçar uma paralela a esse lado que contém o segmento G1, H1. Tracei aqui. Muito bem. Como nós temos o comprimento de um lado, então eu vou pegar o compasso para medir o comprimento aqui de G1, H1. Então vamos lá, pegar o compasso. Peguei aqui. Então, tracei aqui. Aí eu vou pegar um ponto e colocar aqui na interseção a circunferência com essa reta. Então, esse G1 até K1 vai ter a mesma medida que o H1 até G1. Agora nós temos que ter esse lado, esse ângulo aqui em H1 também igual, transportando ele para cá. Novamente vou fazer isso usando a paralela. Reta paralela, eu vou pegar um lado aqui paralelo a esse H1 e 1. Vamos lá então, passando por J1 paralelo a H1 e 1. Então, tem algo aqui que deve ser paralelo. Agora, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar algum ponto aqui, de forma que a abertura do ângulo seja igual a essa de 1, ângulo em 1, que é o ângulo formado entre esse segmento aqui, H1 e 1, até I1, G1. Vamos ver quanto mede esse ângulo primeiro. Então, está meio difícil de ver ali, parece que é 39,8. Vamos só mover para ficar melhor para ler. 33,8, errei. Tá. Então, vamos tentar desenhar esse ângulo aqui. Já temos que esse lado aqui, K1, J1, tem a mesma medida que G1, H1. Nós temos esse ângulo aqui com a mesma abertura, mesma medida que esse ângulo em H1 aqui. Agora vamos tentar desenhar um ângulo de 33,8. A princípio eu vou desenhar um ângulo qualquer, escolhendo um ponto qualquer aqui, e medir a distância. Depois eu vou mover o ponto de maneira a ficar com um ângulo igual.
Então eu vou escolher um ponto qualquer aqui. Digamos que seja esse ponto na interseção aqui. E vou traçar um segmento de L1 até K1. Muito bem, agora eu vou medir quanto vale aquele ângulo ali. Vai ser muita sorte se for igual a 33,8 já. Não, e não é 33,8. Vamos ver aqui. Mover para ver o valor. É 39. Então está muito grande. Vou ter que diminuir esse ângulo. Vou tentar diminuir até chegar a 33,8. Por enquanto não estou conseguindo diminuir. Então tem que ser um ângulo com uma abertura menor aqui. Parece que está muito fixado. Eu vou voltar um pouco atrás aqui. Vou colocar um ponto de novo, mas agora apenas sobre essa reta. E agora, vou ver se é possível mover. Vamos lá, sim. Vou medir o ângulo. Agora deu 36. Mas o ideal é que eu consiga mover ele para esse valor aqui ser alterado. Então agora estou conseguindo mover. Tem que dar 33,8, tá? Então, vamos mover aqui pela reta. 33. 33,5, 33,9. Vamos ver se eu consigo. Só chegar um pouquinho mais para baixo. 33,8. Então, acho que assim deu. Vou colocar agora tudo invisível. Quase tudo invisível. Esses círculos e essas retas. Para não atrapalhar nossa visualização. Então, vamos lá. Peguei esse círculo aqui. Essa reta. E essa reta. Eu vou só unir aqui os segmentos, então. Para dar tudo certo, mais ou menos. Então, vamos tentar então mover esse triângulo aqui para cima desse outro. Tomara que dê certo. E deu praticamente certo, então. Então aqui nós temos nós construímos de maneira que tivesse um lado, esse G1 aqui, H1, com a mesma medida que esse K1, J1. Esse H1, o ângulo em H1 aqui tem a mesma medida que esse ângulo em J1. E esse ângulo aqui, em I1, tem a mesma medida que em M1. Então vamos subir aqui. Então isso aqui é uma construção aproximada que eu fiz. Alguns números podem não estar exatamente iguais, mas tentei fazer uma aproximação. Algumas construções que eu fiz podem não estar exatamente iguais, mas estão aproximadas. Vamos relembrar então aqui e medir os ângulos e os lados. Muito bem. Então, o primeiro caso que a gente falou foi lado, ângulo, lado. Que é esse aqui, o caso 1. Lado, ângulo e lado. Então, aqui, se eu lembro bem, nossa construção, vamos mostrar os valores aqui. Valor dos lados e do ângulo. Para ver se são iguais mesmo. Serão pelo menos parecidos.
vamos lá. Eu quero exibir o valor do lado. Aqui vai aparecer a opção do valor. Valor 2. Agora vamos ver o valor desse outro lado aqui. No rótulo, vamos exibir o valor. Muito bem, 2,3. Agora vamos medir o valor desse aqui de baixo. Ah, tá bom, não precisa desse valor de baixo. A gente só precisa do lado, esse outro lado aqui e o ângulo. Vamos medir então o ângulo aqui. Então esse ângulo deu 64,3. Vamos medir o ângulo aqui também. Deve ser algo aproximado. Vamos medir o ângulo. Então deu 64,3 também. E agora vamos mostrar o valor aqui. Dois lados. Exibir. Valor. Então 2. Agora vamos exibir o valor do outro lado. (2,3). Então aqui nós temos dois triângulos que tem lado aqui. Nós temos o ângulo no meio e o outro lado congruente. Então, com essa construção, nós conseguimos colocar um triângulo para cima do outro. Dessa forma. Então, se nós temos lado, ângulo, lado, os triângulos são congruentes. Então, lembre bem, lado, ângulo, lado. Isso aqui também é escrito muitas vezes como L-A-L, LAL. Então, vou escrever aqui. É o caso LAL. Isso me lembra também do nome da minha mãe, que é Laodiceia. Vamos lá. Então, esse aqui é o caso lado, ângulo, lado. Vamos ver o outro caso. Lado, lado, lado. Esse aqui acho que não ficou exatamente iguais os lados, mas vamos ver a medida deles. Deve ser aproximada pelo menos. Vamos exibir o valor. 1,9. Esse outro aqui. 2,8. Agora esse outro aqui. 2,8. Agora esse aqui. 1,9. Esse aqui. 2,8. E esse aqui. 2,9. Então esse aqui está um pouquinho maior do que deveria. Por isso, a gente não deve conseguir colocar exatamente em cima. Eu não sei se a gente consegue diminuir aqui artificialmente. Ah, conseguimos. Só reduzir um pouquinho o tamanho do lado ali. Para ficar 2,8. Então, quando nós temos lado, 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 os triângulos são congruentes. Nessa construção aqui, nós poderemos então colocar um triângulo sobre o outro, de maneira que fique exato. Então é isso.
Então esse é o caso de congruência do triângulo lado, 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 que também é simbolizado por LLL. Só mover isso aqui. Agora, vamos ver o ângulo, lado, ângulo. Então, o ângulo em B1 aqui, vamos ver quanto vale. O ângulo em B1, 45,9. Agora o ângulo em D1, 45,9. Agora nós temos que medir o lado, esse lado aqui de B1 até 1 e lado de D1 até 1. Vamos então mostrar aqui a opção demonstrar o valor do lado. 2,3, vamos ver esse aqui. 2,3 também. E agora vamos ver o ângulo em A1. Então, deu um valor aqui, mas está difícil de ver. Fechar essa janela. E vou mover aqui os ângulos para ficar mais fácil de ver. Então, movi para cá. 103,3. Aqui também vou mover. E aqui também. Então, esse ângulo aqui. Também deu 103,3. Só mover para ver melhor. Então nós temos aqui um ângulo, esse 2,3. Vou botar aqui. São congruentes, tem a mesma medida. Esse lado aqui, quer dizer, esse ângulo é 45,9. Aqui também. Esse lado mede 2,3, aqui também. Esse ângulo aqui mede 103,3 graus. Então, pela regra ângulo, lado, ângulo, os dois são congruentes. Então nós conseguimos mover um para cima do outro nessa nossa construção, ficando assim. Então, a sigla desse caso aqui é qual? Vamos ver. É ALA, é ala. Então, esse caso, e agora vamos ver o último caso. Espero que a construção esteja mais ou menos certa também, pelo menos aproximada. Muito bem. Aqui, então vai ser lado, esse lado aqui H1, G1, ângulo, esse ângulo em H1 e ângulo oposto. Nós já vimos que o ângulo oposto é a mesma medida, 33,8 graus aqui e aqui também. Então, o que acontece? Nós vamos medir esse lado aqui, G1, H1. Vamos ver quanto ele vale. Valor 2,5. Agora vamos ver esse outro aqui, que espero que seja aproximadamente igual. 2,5 também. E agora vamos medir o ângulo em H1 e o ângulo em G1. J1, desculpa. Olha só. Então vamos lá. Ângulo. O ângulo em H1 é 100 graus. E agora o ângulo em J1, desculpa, de novo. Ih, rapaz, tá pouco, tá menor aqui, viu? Então esses triângulos aqui não são, pela minha construção, não são congruentes. Apesar que esse ângulo aqui deveria ser igual a esse aqui, porque nós construímos com paralelas.
Vamos ver, será que a gente consegue mudar esse ângulo aqui? Acho que não. A gente teria que mover aqui. Mas estão próximos, pelo menos. São próximos de ser congruentes. A gente quase consegue colocar um em cima do outro. Mas aqui deveria dar o mesmo valor do que aqui. Ok? Porque na construção, o que nós fizemos? Nós selecionamos um ponto. Aqui. E nós construímos paralelas. Vamos usar de novo aqui as paralelas. Cadê elas? Então, passando por esse ponto aqui, paralela a essa. E passando por esse ponto, paralela a essa. Então, esse ângulo aqui tem que ter a mesma medida que esse aqui. Programa que pode ter dado algum problema. Ou talvez então quando eu movi os pontos. Vamos lá, vamos medir. Ah tá, vou colocar mais pontos aqui. Aqui e aqui. Muito bem. E agora vamos medir o valor do ângulo. É 100,2. Então quando a gente faz essa construção por paralelas, dá certo então. Vamos ver aqui a medida desse lado. Vou tentar fazer a construção novamente, exibindo o valor. Tá, tem que colocar um segmento aqui. Então, vem pra cá. Exibir valor. 2.1. Então tem que ser um pouquinho maior. Isso aqui a gente consegue construir com compasso. Vamos lá, 2.5. Muito bem, agora vamos fazer um segmento aqui. Segmento daqui para cá. E um segmento daqui para cá. Vamos medir esse ângulo aqui, de baixo. Esse ângulo. Vou mover aqui para aparecer melhor. 34.9, não é 33.8. Então nós temos aqui um lado, temos o ângulo, nós temos que ter o ângulo oposto também. Vamos tentar mover esse ponto aqui, de forma a aqui ficar um ângulo de 33.8. Estou movendo mais para cá. 33.5, 33.9, 33.8. Então aqui tem um lado com 2.5 centímetros, aqui a mesma medida de 100 graus, 0.2, e aqui 33.8. Agora é só deixar as coisas invisíveis aqui, para não atrapalhar a nossa visualização. Fechando aqui. E deixando as coisas invisíveis, as retas. Tá bem. Então, a gente deve conseguir mover esse aqui para cima desse. E deu. Muito bem. Então nós vimos 4 lados aqui de congruência de triângulos. Esse aqui é o caso, então, LAAO. É assim que simbolizam ele. Vou escrever aqui. E vamos a uma revisão rápida. Então, lado, o ângulo adjacente e o ângulo oposto ao lado.
LAO. Vamos lá. Então, só relembrando, vamos dar uma relembrada rápida aqui nos casos de congruência de triângulo e terminar o vídeo. Subindo. Então, o primeiro caso foi lado, ângulo, lado. Então, se dois triângulos têm um lado congruente, o ângulo entre eles e o outro lado adjacente também a esse ângulo, então os dois triângulos são congruentes. Nós conseguimos, nessa nossa construção aqui, os casos podem não ser especificamente esse, pode precisar de rotação ou de reflexão, mas nessa construção nós conseguimos colocar um em cima do outro. Então é como se fossem os triângulos iguais, né? Então esse aqui é lado, ângulo, lado. Agora o outro caso é lado, lado, lado. Então se nós temos três lados congruentes, nós conseguimos também que os triângulos são congruentes. E nessa nossa construção nós conseguimos andar um para cima do outro. Lembrando que em outras construções pode ser necessário rodar o triângulo, ou pode ser necessário refletir ele também. Tá bom, então três lados também são congruentes. Agora o outro, terceiro caso, é um ângulo, lado e ângulo. Nesse caso aqui, o lado que está entre dois ângulos. Então aqui nós temos 45,9, aqui também, aqui 2,3, aqui 2,3 centímetros e aqui 103,3. Então nesse caso, nosso desenho a gente também consegue colocar um triângulo em cima do outro. Muito bem. Então, o último caso era lado, aqui, um ângulo adjacente e o ângulo oposto ao lado. Como aqui, temos 2,5 e 2,5 centímetros. 100,2 graus aqui também. E esse aqui o oposto, 33,8 graus. Então, nessa nossa construção, nós conseguimos colocar um em cima do outro. Muito bem, então, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.